Bom dia. Estacionamentos passam por fiscalização em São Luís e irregularidades são identificadas. Prorrogado o prazo para renovação do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Você vai saber mais sobre toxoplasmose ocular. Hoje é 24 de abril de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E uma operação em estacionamentos públicos da capital resultou em uma suspensão temporária de atividades e multas. Várias irregularidades foram identificadas. O estacionamento deste hospital foi interditado temporariamente. Além da empresa prestadora do serviço não declarar a atividade a fim, notas fiscais nunca foram emitidas aos consumidores. Nesse caso, aos motoristas. Por essa razão, de acordo com o decreto 2181 de 97, o artigo 18, inciso 7, nós estamos suspendendo temporariamente essa atividade. O PROCON deu prazo de 72 horas para a regularização. Caso contrário, outras sanções serão aplicadas, como, por exemplo, pagamento de multas. Motoristas que já haviam estacionado na área aprovaram a iniciativa. Acho que isso aí é regular do começo, porque para entrar aqui você tem que pegar um canhoto, além do que eu não sei se eles estão respeitando os 15 minutos de limite, né? É uma medida cabível simples, já que a gente paga, né, tem imposto, é de responsabilidade deles entregar para a gente nosso direito, né? Durante os trabalhos, consumidores estavam sendo orientados quanto à cobrança abusiva de multa, na possibilidade da perda do ticket. O órgão esclarece que esse procedimento adotado por muitas empresas é indevido. Assim como neste hospital particular da capital maranhense, o estacionamento do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado também recebeu as equipes de fiscalizações do PROCON e também da Secretaria Municipal da Fazenda. Lá também foi identificada uma situação de irregularidade, só que menos grave do que acontecia aqui. A diferença entre o estacionamento do aeroporto é que ele emite nota fiscal. Global, não emite nota fiscal consumidor a consumidor e se inviabiliza o fisco, certo, de apurar o faturamento dele na sua concretude, ocasionando o quê? Uma possibilidade de sonegação de imposto. E na região Tocantina, a BR-010 está sendo duplicada, mas a obra se arrasta por causa de problemas, como licença ambiental e a retirada de postes de energia. A primeira está sendo realizada da Avenida JK até o posto da Polícia Rodoviária Federal na Lagoa Verde. A segunda etapa vai iniciar da ponte sobre o Rio Cacau até a barreira da Polícia Militar no Bananal. O meio do perímetro urbano será a última etapa para facilitar o tráfego de veículos. De acordo com o DENIT, apesar dos ajustes, o cronograma para a conclusão da obra não está comprometido. Nesta primeira fase, os trabalhos estão concentrados na construção de drenagens e bueiros para o escoamento da água. Na última audiência pública sobre a duplicação, alguns problemas foram apontados. Um deles sobre a ausência do licenciamento ambiental. Outro problema levantado foi sobre a retirada dos postes no perímetro urbano da BR-010. Solicitou o orçamento da SEMAR, qual é o custo para que a gente possa assumir isso, né? E até agora a SEMAR não entregou. Com a duplicação e adequação da capacidade de segurança da rodovia na BR-010, o trânsito deve desafogar em todo o perímetro urbano de Imperatriz. A obra foi orçada em R$ 168 milhões e 750 mil reais, com previsão para ser concluída em 3 anos. E olha que na BR-135, aqui também a situação é bem complicada e essa duplicação parece que não vai acontecer não, viu? Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. O tempo instável com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, a chuva ocorre principalmente entre o final da tarde e o início da noite. Há risco de raios. Confira como ficam as temperaturas. Em Itapecurumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 31 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 35. E em São Luís, mínima de 23 e máxima de 30 graus. E a seguir vamos falar sobre toxoplasmose ocular. Agora são 7 horas e 37 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Economia. A Bovespa teve alta de 1,95% aos 55.684 pontos.
No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 0,89% e vale R$ 2,98. O peso teve queda de 1,56%, cotado a 33 centavos. O euro também teve queda de 0,01% e vale R$ 3,23. E olha, na Vila Maranhão, moradores estão revoltados com a falta de infraestrutura nas ruas do bairro. Além dos enormes buracos, falta tratamento de esgoto. Os moradores da zona rural de São Luís se sentem abandonados pelo poder público. Em um dos principais bairros, a Vila Maranhão, a situação é caótica. Um dos principais problemas é a falta de infraestrutura. Avenidas e ruas repletas de buracos. As crateras dificultam o tráfego de carros e tiram o sossego das pessoas. Aqui na nossa comunidade tem tudo. Tem buraco, tem assalto. Nós temos absoluta tudo que temos. Outro grave problema no bairro é a falta de segurança. Os assaltos são constantes na área. Segundo os moradores, há um projeto já elaborado para a construção de uma companhia da Polícia Militar neste terreno, mas no espaço há apenas mato. Gente, isso é uma vergonha. Nós não temos proteção nenhuma aqui em Vila Maranhão. A falta de saneamento básico também prejudica os moradores. Esgotos estourados. A quantidade de ônibus é insuficiente para atender a demanda de pessoas. Só tem esse triste ônibus que de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas. Isso é uma vergonha. Os moradores denunciam que a prefeitura e o governo têm conhecimento dos problemas e, se providências não forem tomadas, vão fazer manifestações para chamar a atenção do poder público. Nós só queremos a quinta companhia, segurança para os nossos filhos, para os nossos idosos e para todos nós. Você já ouviu falar em toxoplasmose ocular? Sabe quais são os sintomas e as causas? Para tirar as dúvidas sobre essa enfermidade que pode prejudicar a visão, se não detectada o quanto antes, eu converso agora com o oftalmologista e presidente da Associação Médica do Maranhão, Mauro César Oliveira. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Muita gente não sabe, né, o que significa essa toxoplasmose ou só associa essa doença aos gatos. Os humanos também podem ter, não é isso? É verdade. A toxoplasmose é uma doença infecciosa provocada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, cujo principal veículo de transmissor é a fezes do gato, animais domésticos, principalmente o gato. Daí essa associação com o gato. Embora que esta não é a principal causa, a principal forma de transmissão para afetar os olhos. Ela pode ser também transmitida, e aí é uma forma muito comum, através da gestação da mãe para o filho. Ela é uma doença infecciosa, como eu falei, e o tratamento, o acompanhamento pré-natal para detectar a toxoplasmose na gestante é muito importante para prevenir a doença ocular. E como é que está a incidência dessa doença, principalmente aqui no estado, doutor? De um modo geral, tanto no Maranhão, no Brasil, no mundo, estima-se que pelo menos metade da população pode ter contato com o Toxoplasma gondii. Ocorre que a maioria das pessoas ela tem a forma chamada subclínica da doença. O que significa a forma subclínica? É a forma em que ela não apresenta sintomas. É raro os casos em que há sintomas como febre, formação de gânglios ou até mesmo a morte. Muito raro. A maioria dos casos são subclínicas. Mas o mais importante aqui no nosso caso é a gente informar que muitas vezes ela pode levar à cegueira, à perda visual. Um outro detalhe também é com relação aos alimentos, né? Alimentos mal lavados também podem ser um grande fator causador da doença? Sim. A forma de contágio, quando nós falamos, por exemplo, que ela pode ser transmitida pela fezes do gato, não significa necessariamente que você tem que ter contato com as fezes dos animais domésticos. Ela pode ser veiculada através, por exemplo, de moscas que sentam na fezes dos animais e depois sentam nos alimentos. Sentam na folha de alface, no tomate, e aí transmite o parasita, transmite o protozoário que vai causar a doença, levando às consequências como a perda visual. Quais são os principais sintomas? Bom, como eu falei agora há pouco, a forma subclínica da doença, ela não costuma dar sintomas de um modo geral, né? No que se refere à questão oftalmológica mais especificamente,
O toxoplasma, ele causa uma infecção na parte interna do olho. Ele atinge a retina, principalmente na área central, que é a mácula, que é o ponto central da visão. Como ela é muito comum, transmitida de mãe para filho, ainda na gestação, muitas vezes esse processo ele acontece ainda criança, ainda bebê, e aí não é detectado. Muitas pessoas só vêm descobrir que tiveram algum dia uma infecção ocular por toxoplasmose já depois de adultos, quando vai fazer um exame de fundo de olho. Por isso é que é interessante esse exame com uma regularidade, por exemplo, pelo menos uma vez ao ano. Sim, começando desde a gestação, onde todos os obstetras normalmente pedem exame para detectar toxoplasmose nas gestantes, e também nas crianças. É importante um exame logo no início da vida da criança, o famoso teste do olhinho, embora que o teste do olhinho não é específico para detectar toxoplasmose. O teste do olhinho ele é mais indicado para detectar doenças congênitas, como a catarata congênita, como a retinopatia da prematuridade, e também no período do início, ou seja, o período pré-escolar, quando a criança vai iniciar suas atividades escolares, onde aí sim o médico vai fazer um exame de fundo de olho completo, exame de refração, e vai detectar se houve algum contato ou se já tem alguma manifestação. Um exame mais detalhado, por exemplo, né? Exato. Doutor, um problema também com relação a essa toxoplasmose é que, pelo que o senhor falou, às vezes as pessoas nem sentem dor, têm a doença, mas não sabem que estão com a doença. E aí, lógico, só quem pode diagnosticar, só quem pode identificar é o médico através de um exame mais minucioso. Exato. Como eu falei antes, muitas vezes é muito comum pessoas que têm uma visão muito boa em um olho e uma visão ruim no outro olho acharem que isso é normal, acharem que todo mundo é assim. E não é. Não. Muitas vezes esse olho ruim, ele pode ter sido afetado pela toxoplasmose ainda na infância ou ainda logo pego durante a gestação. Existe a forma que aparece, uma forma aguda, que a gente chama de retinocoroidite. Essa ela pode ser detectada e pode ser percebida pelo adulto quando de uma hora para outra ele começa a ver um embaçamento. Essa toxoplasmose, que um dia ele teve ainda na gestação, ela pode recidivar. É que ela aparece como se fosse um ferimento, uma inflamação dentro do olho. E isso pode ser percebido depois de adulto. A pessoa percebe de uma hora para outra que a visão começou a ficar muito embaçada, de uma forma muito acentuada. E aí, indo ao oftalmologista, através de um exame do fundo do olho, ele vai detectar na retina um processo inflamatório muito grande no fundo do olho, como se fosse um ferimento mesmo. As pessoas ainda têm muitas dúvidas com relação principalmente relacionadas à saúde, né? A gente sempre tem muita dúvida. E aí o interessante é que aqui na TV Difusora, a partir de amanhã, vai começar um novo programa que vai discutir exatamente isso, que é o Raio-X Maranhão. Como é que é esse programa? O que vai tratar especificamente, doutor? Bom, o Raio-X Maranhão é um programa de saúde de iniciativa da Associação Médica do Maranhão, que representa aqui no nosso estado a Associação Médica Brasileira, e é um programa que vai ser muito dinâmico. Ele tem como objetivo principal ser um veículo de utilidade pública, levando informações de saúde para a população. E ele é um programa que ele vai ser muito interativo. As pessoas vão poder sugerir temas, fazer perguntas, ser entrevistadas nas ruas. E também existem quadros também mais variados. Por exemplo, ele vai mostrar o lado humano do médico, o que o médico faz nos seus horários de lazer, e também um quadro sobre defesa profissional, onde nós vamos falar dos problemas da saúde, não relacionados exatamente à doença, mas que atingem também ao exercício da medicina. E esse programa ele vai começar a que horas? Amanhã a estreia, e ele vai ao ar a partir de que horas? Exatamente. Ele começa amanhã, neste sábado, a partir das 10h30 às 11 horas, né, logo antes do programa da Paulinha Lobão, que nós vamos pegar aí uma carona na grande audiência da Paulinha. E eu aproveito aqui para agradecer de antemão todo o apoio do Sistema Difusora, que nos abriu as portas para esse projeto, entendendo que não é uma relação comercial, não há interesse financeiro de que a associação tenha retorno financeiro, mas de prestar um serviço público à população. A comunidade precisa, sim, principalmente no que diz respeito à saúde. Todo mundo quer saber, né? Quem que não quer tirar dúvidas? E nesse programa vai ter um espaço para tirar dúvidas da população. As pessoas vão poder sugerir também alguns temas? Sim.
Nós, inclusive, a Associação Médica do Maranhão, ela já está nas redes sociais, está com perfil no Facebook e também no Instagram, e as pessoas podem acessar através das redes sociais, sugerir temas, fazer perguntas. Além do que, a nossa equipe de reportagem do programa também vai às ruas fazer perguntas que serão gravadas para ser respondidas pelos nossos melhores especialistas. Ok. Eu conversei com Mauro César Oliveira, oftalmologista e presidente da Associação Médica do Maranhão. Obrigada, sucesso aí no programa, no novo programa. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por participar da audiência do seu programa. Obrigada, bom dia mais uma vez. E olha, depois do intervalo, prorrogado o prazo para a renovação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A gente volta já. E o Ministério da Educação prorrogou o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Vamos ao vivo saber detalhes com o repórter Eduardo Ericeira. O Eduardo, o prazo agora vai até quando, hein? Bom dia. Muito bom dia, Eliane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. O Ministério da Educação informou que o prazo aí foi prorrogado para o dia 29 de maio, o prazo aí para a renovação dos contratos do FIES relativos ao primeiro semestre de 2015. Isso foi conseguido aí graças a um acordo entre o MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para dar mais segurança e tranquilidade aos estudantes que ainda estão com essa renovação pendente. Segundo o Ministério da Educação, cerca de 296 mil renovações de contratos ainda estão pendentes. Esse prazo encerraria no dia 30 deste mês, no dia 30 de abril, e, caso necessário, o ministro da Educação, Renato Giannini, já confirmou se até o dia 29 todos esses estudantes inscritos no FIES não se regularizarem. Caso seja necessário, esse prazo será prorrogado mais uma vez. Ele ainda alertou essas pessoas que estão tentando aí a renovação desse contrato, caso não consiga, não fique aí insistindo, porque isso causa congestionamento e dificulta ainda mais o procedimento. Ele recomendou que as pessoas aguardem um tempo para só depois tentarem aí o procedimento mais uma vez, justamente para não causar congestionamento no site. Eliane. Obrigada, Eduardo. Bom dia, bom trabalho para você. E olha, incentivar a leitura de livros infantis. Essa é a meta do projeto Lê Pra Mim, que segue até amanhã aqui na capital. Ontem, a apresentadora do programa Algo Mais, Paulinha Lobão, fez a leitura de livros e participou da atividade sociocultural. Olhos bem atentos à história escolhida. O projeto Lê Pra Mim, que existe há 5 anos, já percorreu vários estados brasileiros e tem o intuito de transformar o livro no melhor amigo desses jovens. Para mim é muito emocionante estar realizando esse trabalho e poder ajudar não só as crianças, os ouvintes, como os surdos. Geisiel não esquece a história infantil que marcou a sua vida. Foi os 3 porquinhos. Quem deu uma pausa nas atividades para virar uma contadora de histórias foi a apresentadora Paulinha Lobão. Logo após a contação da história, Paulinha Lobão recebeu o carinho de todas as pessoas, principalmente das crianças que estiveram presentes nessa sessão. Todas elas estão acostumadas a olhá-la pela TV ou mesmo ouvi-la pelo rádio, mas hoje elas tiveram a oportunidade de estar mais perto da apresentadora. A leitura, eu acho que abre a imaginação, o universo do imaginário, traz para nós a ludicidade da vida, traz emoção, traz a criatividade. Então eu fico emocionada por poder participar desse projeto belíssimo. Ao término, todos receberam um lanche e também um livro. Ingrid, que é uma leitora nata, curtiu e muito participar da atividade. Na escola, em casa, quando eu tenho tempo eu leio mais. Parabéns aí pela iniciativa. E olha, futebol, após eliminar o Motoclube na semifinal do Maranhense, o Sampaio vai disputar a final neste domingo contra o Imperatriz. O jogo vai ser no estádio Castelão às 5 da tarde. O duelo de volta ainda não tem definição, mas será realizado no Frei Epifânio da Abadia, em Imperatriz, na próxima semana. E começam a ser vendidos hoje os ingressos para o jogo entre Sampaio e Palmeiras. O jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo vai acontecer na próxima quarta-feira, no dia 29 de abril, e a diretoria do Sampaio confirmou o aumento no valor dos ingressos. Os setores 1, 2, 3 e 6 serão os mais baratos e vão custar R$ 30. Já o setor 4 vai custar R$ 60. O setor 5
exclusivo para a torcida do Palmeiras, vai custar R$ 70 e as cadeiras cobertas R$ 80. Vale lembrar que a venda de ingressos com 50% de desconto serão vendidas amanhã. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima sexta-feira para você e até segunda-feira. Tchau.